Muito bem. Vamos começar a falar sobre reprodução de fungos, né? Começar a falar de reprodução e ciclo de vida de fungos. Então, a primeira parte, podemos começar agora, né, sobre esse assunto, né? A gente falou bastante né, daquelas características gerais de cada filo, né? E algumas características dentro de cada filo. Quando a gente fala da principal característica de cada filo, a gente se lembra de algumas coisas importantes, como, por exemplo, né, muitas vezes são, né, a caracterização principal do filo junto com a com, a, com o nome do próprio filo e a caracterização principal de cada filo está relacionado com né, com a estrutura de reprodução, né? A quitridmicota tem a ver, né, com quitrídeos, né, que tem a ver com chicote, assim, no grego, parece que é do grego, também uma coisa mais relacionada ao grego, que fala, né, de flagelo, os ligosporos, né, dos fungos, né, ligospóricos, que são aqueles fungos, né, né, que fazem, né, que possuem essa estrutura do ligosporo. Depois o glomeromicota, relacionado ao tipo de esporo característico, glomerospora, e asco micota, né, cada um, né, tendo como principal característica a presença na respectiva do respectivo da respectiva estrutura de reprodução sexuada, né? Então a gente vai fazer um apanhado geral, né, sobre isso aí. Né? A gente vai falar do tipo mais frequente de reprodução, né? Sexuada e assexuada. No final a gente vai fazer, né, abrir um parênteses para falar da reprodução parasexuada. Né? A reprodução sexuada, então, aquela, né, envolve cariogamia, né, fusão nuclear, né, cariogamia, pareamento cromossômico, troca, né, troca de genes, né, o crossing over, meiose, né, e por aí vai. Né? Então, a reprodução sexuada, como ocorre em todos os seres vivos. Né? Então, muitas vezes, acabam formando esporos sexuados que podem formar a partir, né, de respectivo ascoma, basidioma, né? E essa parte, como vou falar do tipo de talo eucárpico ou holocárpico, é interessante notar que eu vou falar, né, também, né, um pouquinho, né, onde, né, como na maioria dos fungos observamos, apenas parte, né, do corpo, né, parte do organismo se converte na estrutura de reprodução. Mas tem alguns fungos que todo o organismo, né, todo o talo, todo o micélio, todo o talo se converte na estrutura de reprodução. Né? A gente fala eucárpico e holocárpico. Eu, né, vem de verdadeiro, né, verdadeiramente, né, formando, né, uma estrutura, né, de reprodução. Já o talo completo, né, holocárpico, holos, todo o talo. Né? Então, holocárpico, né, significa que todo o talo vai se converter na estrutura de reprodução sexuada. Né? Mas também, muitos fungos, é frequente observar a reprodução assexuada. Algumas coisas talvez não pode ser considerado como crescimento, né, vegetativo, como se chama, micelial. Mas o mais comum de se observar são esporos, tipo os conídeos, monogiosporos, azosporos, osporos. Então, a reprodução sexuada geralmente se vê de esporos de origem assexuada, de origem mitótica. Alguns chamam até de mitosporo, né, de origem mitótica. Então, né, e conídeos, antrosporos, porangiosporos, osporos, vários tipos de esporos, né, flagelados, né, de fungos quitrídeos, né, eles também têm, pode ter origem, né, de parte do talo que fornece um núcleo vindo, né, mitoticamente, como pode dizer. Então, tem de origem mitótica. Então, né, origem meiótica, obviamente, reprodução sexuada. A gente vai falar, o tipo de, não sei se ainda pode dizer reprodução assexuada, mas vou incluir aqui, né, porque a propagação do talo micélio é muito comum, muito importante, né, e observar essa característica. Ok, vou checar se o microfone estava ligando. Bem,
Então, através do crescimento, né, apical, né, o micélio vai crescendo, né, no substrato, né, vai crescendo. Então, de certo modo, também ocorre divisão mitótica, divisão nuclear, divisão celular, divisão nuclear, e celular, dos demais componentes celulares, e, né, que vão ser responsáveis, né, por vários aspectos durante o crescimento do fungo. Né? A gente falou do crescimento apical também. Né? Então, esse tipo de crescimento, né, é o que vai proporcionar, né, ele chama até crescimento vegetativo, o pessoal fala, né? Que é a propagação do micélio ou do talo, assim por diante, que é bem comum. Isso não sei até onde podemos considerar como reprodução, mas deixamos aqui a princípio. Né? Mas, como falei, o tipo de reprodução mais comum é por esporos. Né? Então, temos vários tipos de esporos, né, que a gente chama de... Muitas vezes, a maioria desses esporos, a gente vai chamar de conídeo. Esses conídeos têm origem, né, né, de fungos ascomicota, né, assexuado, que a gente vai falar daqui a pouco. Esses fungos ascomicotas, ascomicetos assexuados, né, eles então formam um esporo, como vocês podem ver, assexuado e não flagelado. Né? Então, esses esporos, como por exemplo o mofo do pão, os aspergilos, penicillium e outros fungos que formam esse tipo de esporo, né, assexuado. Né? Esses esporos assexuados, pessoal, né, eles não são flagelados, né, esses conídeos, e formam estruturas chamadas, né, conidióforos. E esses conidióforos, né, muitas vezes pode ser né, proveniente de hifas, muitas vezes simples, sem nenhum septo, às vezes é um prolongamento da hifa sem nenhum septo, assim, aspergilo, penicillium, principalmente aspergilos, que ele tem o ápice, né, os conidióforos, né, os conídeos formando o ápice do conidióforo, eles formam, né, um prolongamento, né, não sem septo, apesar de ser, né, o fungo, né, de septado, ascomicota, basilimicota, né, são filos, né, uma das características é a presença de micélio septado. E como foi falado, foi a segunda um grande evento evolutivo dentro dos fungos. Né? O primeiro foi, você se lembra, né, a perda do flagelo na estrutura reprodutiva ou de locomoção. Né? Então, os conidióforos estão, né, são estruturas, né, são hifas, as quais formam os conídeos, certo? E aí a gente fala da conidiogênese. A conidiogênese são etapas das formações dos conídeos, apesar de posso até mostrar algumas fotos de uma outra apresentação, uma sequência, que tem uma variedade muito grande de maneiras, né, dos fungos para fazer a conidiogênese. Né? Mas, assim, no geral, os conidióforos pode estar localizado, pode ser de dois tipos. São conidióforos simples, ou conidióforos IFAI, ou conidióforos agrupados em uma estrutura multicelular que a gente vai chamar de conidioma. Certo? E falando por conídeo, que é um tipo de reprodução mais comum que a gente observa na natureza, né, os mofos dos pães, como por exemplo, né, Metarrhizium, Curvularia, e principalmente o mofo dos pães, Penicillium e Aspergillus são fungos, né, mofadores de pães bem comuns, né, os mofos, né, que formam esses bolores dos pães, né, são representantes de ascomicotas que não fazem reprodução sexuada, muitas dessas espécies, né, parece que nunca, de Penicillium e Aspergillus, por exemplo, nunca se observou, né, reprodução sexuada nesses organismos. Interessante notar isso também. Né? Mas só que tem um porém que eu vou falar mais no final. Né? Então, os conidióforos simples, ou IFAs, né? Conidióforos simples, ou IFAL, vou até botar em plural aqui. Simples ou IFAs. Não, IFAL mesmo. Então, conídeo, a gente vai observar que está formado em IFA simples. Né? Ali a gente não forma uma estrutura, né? Uma estrutura macroscópica bem desenvolvida, né? Morfologicamente bem desenvolvida, como os
né, os conidiomas, né? É interessante lembrar isso. Então, a grande maioria das micotas forma, né, esses conidióforos, né, e faz aonde no ápice, ou seja onde for, ou na sequência dessa hifa, né, desse conidióforo e fal, são formados os conídeos. Como falei, né, temos os conidiomas. Agora, ali, ó, como vocês podem ver, né, são estruturas multicelulares com alto grau de diferenciação dessas hifas, onde, né, ali que encontraremos as hifas conidiogênicas. Né? Então, como falei aqui, né, hifas conidiogênese, as que vão fazer a conidiogênese, a formação do conídeo. Então, a gente vê uns exemplos de conidioma mais frequentes: acérulo, picnídeos, cinêmio e esporodóquio. Então, um acérulo, por exemplo, esses conídeos, né, são formados, né, geralmente numa cavidade, por exemplo, uma folha, ou folha, por exemplo, várias folhas assim que são acometidas por fungos fitoparasitas, né? Tem a formação dessa estrutura, desse acérulo, abaixo, né, como diz, vocês veem aí, né, no texto, numa espécie de cavidade subcuticular ou subepidemial dessas folhas. Aí, quando forma essas estruturas, né, esses acérulos, subcuticularmente, né, no hospedeiro, ele pode se romper, né, né, expondo, né, os conídeos no ambiente para poder esses conídeos, né, ser dispersos. Né? Muitos fungos fitopatogênicos, né, formam esse tipo de conidioma. Outro conidioma, a gente vê picnídeo. Picnídeo dos conidiomas que a gente vai apresentar aqui, né, são conidiomas mais desenvolvidos, com uma diferenciação celular mais evidente dentro dos fungos, né, mitospóricos. Muitos chamam de fungos anamórficos também. Ali, como vocês podem ver, no que está dizendo, eles formam no formato de um cantil, um frasco mais ou menos globoso, né, que possui na extremidade, né, né, estilo. E esse estilo, isso lembra, né, um peritécio, né, peritécio, mas só que diferentemente de um picnídeo, peritécio, né, né, possui dentro ascos, que são, né, células, né, a estrutura de reprodução sexuada, né, diferente do picnídeo. Então, de tão complexo que são geralmente esses picnídeos, até os conídeos dentro desses, muitas vezes dentro dessas estruturas, desses picnídeos, né, a gente tem um nome diferente, que chama de picnidiosporos. É interessante ver que até o nome do conídeo dentro dos picnídeos, né, interessante por ter seria uma estrutura bem complexa, certamente celularmente complexa, né? De certo modo, os conídeos recebem um nome bem específicos para esse grupo, para esse tipo de conidioma. Olha ali, uns exemplos de picnídeos. Então, a gente vê, né? Geralmente também possuem um estilo na extremidade. Né? Muitos fungos também patógenos, alguns fungos sapróbios possuem, né, picnídeos. Aí temos esporodóquios, né, tem um formatinho de tufo, um pequeno tufo, ou almofada, como eu traduzi, né, de certo do livro em inglês, né, um tufo, uma almofada na superfície do hospedeiro, geralmente, né. Então, esses tufos, né, são formados, né, a partir dos conidióforos, ó, os conidióforos, tá vendo? Os conidióforos se formando aqui, né, por exemplo, uma epiderme de um hospedeiro, ó, aqui está falando de um tecido necrosado de um suposto hospedeiro, né, que está sendo, né, acometido por esse fungo ali. Então, ali falam os conidióforos, olha aqui, né, os conidióforos, né, e os conídeos aqui. Os conidióforos, essas hifas modificadas assim. Mas só que isso aqui, diferentemente do que
os conidióforos e faz, estão aglomerados em uma estrutura maior, que a gente chama de porodófilo. E o cinema também é um tipo de conidioma. Aqui, no caso, eles são unidos, né, em uma coluna. Os conidióforos se unem, né, na metade ou na base, isso pode depender também, eu acho, se unem, né, se são né, se fazem sofrem uma junção, todos os conidióforos, aí formam, né, ou se agrega, né, acaba se fazendo uma junção, ou se agrega, né, em uma coluna, né, contendo os conídeos no ápice. Né? Então, é o cinema, né, o quarto tipo de conidioma mais comum. Né? Contudo, a gente vê alguns fungos, assim, tem fungos que vão crescendo, né, no ambiente. É interessante notar que, às vezes, o ambiente nem sempre, né, vai, vai estar propício para o crescimento do fungo. Né? As condições climáticas, ambientais, de tempo, né, podem não ser favoráveis aos fungos. Por exemplo, época de seca muito extrema, isso pode causar um problema ao fungo. Né? Contudo, aí o micélio, as hifas, né, acabam se condensando, né? Então, condensando, né, a partir de uma célula pré-existente, né, a própria hifa, né, o citoplasma se contrai, né, acaba a parede dessa partezinha, né, da hifa acaba também, e outras coisas, né? Muitas vezes, como pode assumir essa coloração mais ou menos castanha. Aí forma uma estrutura de resistência, a gente chama essas estruturas de resistência de glomerosporo. Por muito tempo, o esporo, o glomerosporo de glomeromicota, ele é chamado também de clamidosforo, mas assim, a esporogênese, né? a formação de um esporo de glomeromicota é bem diferente, né, da formação desses camilosporos, que é nada mais que a condensação, né, acaba se condensando do protoplasma, citoplasma, né, formando essa estrutura de resistência para poder sobreviver durante o período de estiagem, por exemplo, período de desfavorecimento climático. Como, por exemplo, a gente está vendo épocas muito secas aqui, né, no centro-oeste, onde com a umidade do ar desértica, de clima desértico, chegando a 10% de umidade relativa do ar. Então, os fungos, né, vai ser impossível crescer um fungo lá, né, por causa da baixa umidade relativa. Então, muitos dos fungos acabam se condensando nessa estrutura que chamamos de clamidosporos. E para finalizar, a prosporos, onde as células, né, as hifas septadas, né, podem formar, né, os septos as células podem, né, se fragmentar, o micélio, as hifas vão se fragmentar em pequenos, né, nessas células aí, né, podendo fazer a dispersão. Isso não é muito frequente, não pode ser. Eu não sei até onde é frequente esse tipo de reprodução assexuada. Então, a gente vê, finalmente, né, na reprodução assexuada de leveduras. Então, né, nas leveduras, então, a gente vê, né, a formação do broto, do brotamento. Então, esse é o nome que a gente dá exatamente. Então, é o modo de reprodução assexuada, a divisão celular, por brotamento. Você pode ver as etapas do lado direito aí, né, de como ocorre a divisão celular de uma levedura. Então, então aí que está, como vocês veem aqui, né, no desenho do meio, muitas vezes estão essas leveduras, não, né, a célula filha não vai se separar, muitas vezes não se separa, né, da célula mãe. Né, está formando, né, esse agregado, esse pseudomicélio, que é um agregado de células, né, leveduriformes. E, finalmente, a reprodução sexual. Aqui a gente vê um ciclo de vida
né, de um ascomiceto, assim, o que acontece, então, finalmente, na reprodução sexuada? Então, a etapa aqui onde a gente ocorre a cariogamia, a fusão nuclear, paramento cromossômico, dos cromossomas homólogos, a troca, né, de nucleotídeo e genes, né, o crossing over, né, a troca do material genético, a divisão, né, via meiose. Basicamente é isso. Isso é um tipo de reprodução ocorrente em quase todos os seres vivos, como inclusive, né, no metazoário, nas plantas. A gente vê isso aí em tudo que é. Então, a base da reprodução sexuada é a mesma para todos os organismos, certo? Então, muitas vezes eles falam são dioicos e heterotálicos. Olha só, heterotálicos. Então, aí muitos dos fungos, né, são dioicos, né, precisam de dois organismos diferentes para fazer, né, dois indivíduos diferentes, heterotálicos, aonde, como foi falado, né, heterotálicos, então, temos aqui, né, preciso de talos, ou micélios, ou indivíduos diferentes para poder, né, fazer a reprodução sexuada. E também, olha, por exemplo, talos holocárpicos e eucárpicos, como foi mencionado, né? Como em holocárpico, né, a gente vê que todo talo vai se reconverter à reprodução reprodutiva. Alguns, né, representantes de Chytridium micotus, alguns Chytridium micetus, né, ocorrem fazendo isso aí. E já o talo eucárpico, a gente observa a diferenciação de parte do talo para formar a estrutura reprodutiva. Como, por exemplo, no braço claro Mycotomus, né, um grupo dentro dos Chytridium micetus, né, esses fungos aí, né, formam os gametângios, né, dentro, né, no próprio talo, né, na parte do talo vai se convertendo no gametângio, tanto masculino como feminino. É interessante notar isso. Então, assim, esse é um talo eucárpico. A grande maioria dos fungos então, formam esse tipo de talo, onde parte do talo ou do micélio apenas vai acabar se convertendo na estrutura de reprodução sexual. Né? Como a gente vê ali, né, nesse vídeo do Google, né, com uma figura do Google, né? Ó, zigosporândio mucor também. Uma parte, então, olha o que a gente, ó, o zigosporândio. Dentro está o zigosporo, né? Então, é um outro exemplo de talocárpico. A estrutura reprodutiva, né, de reprodução sexuada, é formada, né, apenas na partezinha, na extremidade desses dois talos. Que vocês podem ver ali o sinal negativo e positivo, é que os talos não se diferem morfologicamente, né, para se considerar masculino ou feminino. Bem, esse termo masculino e feminino posso até falar daqui a pouco, porque tem alguns fungos, né, vários fungos, tem alguns fungos, a ascomicota, por exemplo, eles vão formar uma estrutura, um prolongamento que lembra, né, o órgão sexual masculino, porque interessante notar, o sexo nos fungos, né, não exatamente corresponde ao sexo dos metazoários, por exemplo. Então, a gente vê o macho, né, o masculino, e a fêmea. Macho e a fêmea que vão reproduzir os espermatozoides, e a fêmea os óvulos, né? Então, tem tudo isso. Muitas vezes a quantidade de células, de células reprodutivas de um talo vai ser chamado, né, que se for em grande quantidade, vai ser chamado de masculino, e quando tiver apenas um, a gente chama de feminina, apenas para apenas para uma analogia entre macho e fêmea. Machos, muitos espermatozoides, fêmea, apenas um óvulo. Então, assim, muitas vezes tem esse paralelo, essa analogia, né, de masculino e feminino nos fungos, mas não quer dizer que temos fungos machos e fungos fêmeas. Isso é importante deixar bem claro. Mas de como ocorrem todos os organismos vivos para fazer, né, os organismos eucarióticos para fazer, né, reprodução sexual, então precisamos de dois indivíduos diferentes. Então, quando a gente pode falar daqui a pouco, né, o talo masculino e né, a estrutura masculina e feminina de um fungo, não quer dizer que é homem, macho, fêmea, como, por exemplo, no metazoário. Então,
Isso se dá por causa na diferenciação morfológica das estruturas, né? Do dimorfismo, né, dentro dos fungos. Como a gente observa, né, um dimorfismo sexual, por exemplo, em animais metazoários. Então, às vezes, a fêmea é uma aranha gigante, o macho é pequenininho, e por aí vai. Então tem sempre, muitas vezes, muitos animais metazoários também tem um dimorfismo. Então, a gente vai falar isso. Outros exemplos de talos eucários são os basidiomas e os ascomas, né? Basidimicota e ascomicota, para finalizar. Bem, e na reprodução sexuada, a gente vê essas regras. A gente pode ver plasmogamia, união dos protoplastos. Eu já vi esse termo protoplasma, citoplasma, né? De dois organismos, de duas células de dois organismos, né? Indivíduos diferentes, né? Então, a plasmogamia. A próxima etapa, muitas vezes, pode ser a cariogamia. Né? Muitas vezes a gente não vai observar exatamente a plasmogamia, né? Às vezes só apenas o núcleo vai, né, de um indivíduo para o outro. Né? Aí, mas assim, o que a gente observa, que é regra da reprodução sexual, que eu já falei várias vezes, a cariogamia e a meiose. Né? E depois da meiose, os demais esporos vão ser formados por sucessivas, né, mitoses. Certo? Depois da meiose. A meiose que vai caracterizar, a meiose que caracteriza a reprodução sexuada, não só nos fungos, mas como também em praticamente todos os organismos eucarióticos. Né? E a gente vê vários tipos de reprodução sexuada. Bem, esse vídeo aqui eu vou deixar agora, vou tentar parar agora e continuar depois dos tipos como, por exemplo, população planogamética, envolvendo, né, gametas, pelo menos, né, população gametangial é um outro exemplo, olha ali, né, então, onde o gametângio, né, vão se fundir, a contato gametangial, ali onde eu comentei, onde apenas o núcleo, né, sai do anterídeo para o ascogônio, né, somatogamia. Então, eu vou mostrar daqui a pouco vários tipos, né, de reprodução sexual no próximo vídeo. Vamos lá.